Me chamo Lara Gondim Santos Paulino, sou discente de graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Pampa, campus Bagé. E nesse trabalho, iremos falar sobre aproveitamento dos compostos bioativos do bagaço da oliveira, otimização da extração usando função desejabilidade. Apresentando também esse trabalho, a discente de graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Pampa, campus Bagé, Mariana Fuch Costa, e a discente de doutorado da Universidade Federal de Santa Maria, campus Santa Maria, Tamires Renata Martins, em colaboração com a engenheira química Paloma dos Santos Pereira, orientado pela professora doutora Catarina Mota de Moura e a professora doutora Gabriela Silveira da Rosa. Pode passar. É válido salientar o crescimento da indústria do azeite no Brasil nos últimos anos, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul, no qual encontra-se como o maior produtor de oliveiras do país. Diante disso, o processamento do azeite gera uma grande quantidade de subprodutos, como o bagaço da azeitona. Pode passar, por favor. Assim, extrair os compostos bioativos do bagaço da oliveira se torna um meio de aproveitamento dessa matéria-prima, uma vez que o bagaço da oliveira possui compostos fenólicos, além de um elevado índice de atividade antioxidante, validando assim o uso em setores como na indústria farmacêutica e na indústria alimentícia. Pode passar, por favor. A extração utilizada nesse trabalho foi o método de maceração dinâmica. Pode passar. Logo, o objetivo desse trabalho visa avaliar através de um planejamento experimental a influência da temperatura e do pH na extração dos compostos fenólicos e na atividade antioxidante do bagaço da oliveira, buscando otimizar o processo. Pode passar. O bagaço da oliveira, utilizado no trabalho do tipo úmido, foi cedido pela empresa Azeite Batalha, localizada na cidade de Pinheiro Machado, na região da Campanha Gaúcha. Na figura 1, podemos observar o bagaço da oliveira liofilizado, que foi utilizado no processo. Na figura 2, temos como funciona o processo de extração por maceração, que foi mencionado anteriormente. Temos o sólido, no caso, o bagaço, juntamente do solvente, que foi utilizado a água. Eles são postos em agitação durante 1 hora em temperatura e pH constantes, que serão mencionados posteriormente. Após o fim desse processo, ele é filtrado e então temos o nosso extrato pronto para ser analisado. Como funcionou o processo de extração por maceração? Para a realização dessas extrações, foi pesado 0,5 gramas de bagaço em Erlenmeyers com 50 ml de água, o nosso solvente extrator. Em seguida, os Erlenmeyers foram colocados em banho metabólico por uma hora, variando temperatura e pH, seguindo condições do planejamento que será mencionado posteriormente. Após o fim dessa maceração, os extratos foram filtrados a vácuo, utilizando o papel filtro como meio filtrante. Temos, então, o extrato pronto para ser analisado. Para avaliar a influência do pH e da temperatura no processo de extração, foi realizado um planejamento experimental no software estatística, aplicando o DCCR, planejamento escolhido, com 3 pontos centrais, onde os pontos mínimos, máximos, centrais e axiais estão descritos na tabela 1. E esses foram os valores que foram utilizados durante todos os processos de extração. Para quantificar os fenóis totais, o método utilizado foi a análise de Singleton e Rossi, e a atividade antioxidante foi determinada pelo método DPPH proposto por Brown Williams e colaboradores. Vamos aos resultados. As extrações realizadas conforme o planejamento experimental da CCR, proposto para as variáveis respostas, fenóis totais e atividade antioxidante, geraram os resultados presentes na tabela 2. Observa-se que o ensaio 7 apresentou o melhor rendimento para a quantidade de fenóis, onde obteve-se 46,47 mg por grama de fenóis totais, enquanto no ensaio 4, onde
obtivemos a maior quantidade de atividade antioxidante, sendo 80,95% o valor encontrado. Os resultados encontrados por outros autores, como Lafka e colaboradores, avaliando a variação do pH, mostrou maiores rendimentos na quantidade de fenóis quando extraídos em menores pHs. Isso ocorre pois a acidificação aumenta a solubilidade dos compostos, facilitando a solubilização e difusão dos fenóis no solvente, como podemos observar em menores pHs um aumento na quantidade de fenóis totais. Já Gulon e colaboradores relacionou a temperatura. No ensaio 1, numa temperatura de 45 graus, obtivemos um valor de fenóis totais parecido, e essa diferença também é em relação ao solvente utilizado. Em relação à atividade antioxidante, Lafka e colaboradores também obtiveram resultados semelhantes ao variar o pH, justificando que isso pode ocorrer devido ao solvente utilizado. Outros autores também não conseguiram correlacionar os fenóis com a atividade antioxidante, sempre diminuindo o pH e aumentando o pH, não existia um valor constante tanto para atividade antioxidante e fenóis totais. Bom, dando seguimento à apresentação dos resultados, as equações 1 e 2 mostram os modelos matemáticos estatísticos obtidos a partir da análise estatística dos resultados do planejamento de elemento composto central rotacional. A avaliação dos modelos matemáticos foi feita a partir da análise estatística ANOVA, em que os modelos demonstraram-se significativos com boa reprodutibilidade. Pode passar. A otimização dos resultados de atividade antioxidante e compostos fenólicos totais foi feita a partir da função desejabilidade, cujo resultado está apresentado na figura 3. De acordo com a otimização, o pH ótimo é na variável codificada menos 41, que representa o pH de 1,88. Já a temperatura ótima é na variável codificada mais 1,41, que representa a temperatura de 87,25 graus Celsius. Pode passar. Diante dessas variáveis otimizadas, é possível obter uma atividade antioxidante de 75,70% e fenólicos totais de 46,01%. Pode passar. A partir do presente trabalho, então, conclui-se que é possível a extração de compostos bioativos por maceração utilizando apenas águas como solvente, apresentando-se satisfatórios. A condição otimizada do processo foi na temperatura de 87,25 graus Celsius e pH 1,88, obtendo 75,70% de atividade antioxidante e 46,01 miligramas por grama de fenóis. Como sugestão futura, a partir da condição otimizada da extração, utilizar o extrato obtido em biofilmes ativos na área de alimentos. Pode passar. Aqui as principais referências utilizadas no trabalho. Pode passar. Agradecemos a atenção e também agradecemos à Unipampa e ao Grupo de Pesquisa GPESP pelo apoio. Deixamos à disposição os nossos contatos. Muito obrigada.